guerra tarifária. China diz que luta até o fim. Musk chama o autor do plano de tarifas de Trump de imbecil. Bem, Musk deve saber do que está falando, Socorro. Imbecil, idiota, tá tudo aí. Ari, na verdade, é uma briga feia, briga pública entre dois dos principais assessores do presidente Trump. De um lado dessa briga, o bilionário Elon Musk, que as empresas estão sendo prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos a dezenas de países. Do outro lado, Peter Navarro, que é simplesmente o criador do plano tarifário de Donald Trump, um amigo e confidente de Trump de longas datas. Hoje, o Musk escreveu na rede social dele, o X, ele disse que Peter Navarro é um idiota. O que ele diz é claramente falso e que ele é mais burro que um saco de tijolos, que em português seria pior que uma porta, mais burro que uma porta. Já o Peter Navarro disse que o Musk não é um fabricante, e sim um montador de carros, que ele simplesmente monta peças que ele traz de outros países. E o Peter Navarro, o autor do plano de tarifas, quer que essas peças sejam fabricadas nos Estados Unidos. O Musk, que já perdeu bilhões na queda da Bolsa, tem os negócios prejudicados da Tesla e defende tarifa zero, no mínimo, com a União Europeia. Hoje também, Ari, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou, agora há pouco, que os Estados Unidos vão começar a cobrar aquela tarifa adicional de 50% sobre os produtos chineses. Essa tarifa entra em vigor à meia-noite da quarta-feira, horário de Washington. E os Estados Unidos estão fazendo isso porque a China não retirou a tarifa de retaliação de 34%, como exigiu o presidente Trump hoje. Então, 50% com as outras tarifas já, isso vai dar mais de 100% de tarifa sobre os produtos chineses que vão entrar nos Estados Unidos. O Trump disse que já falou com vários líderes de vários países para negociar sobre essas tarifas, está aguardando até uma hora, Ari, até uma hora atrás, ele disse que ainda estava aguardando a ligação da China, que nunca havia acontecido, pelo menos até uma hora atrás. Bem, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China mandou um recado, diz que a China está pronta para a briga e que vai lutar até o fim. Vamos ouvi-lo. O povo chinês não cria problemas, mas não tem medo deles. Pressão, ameaças e chantagem não são a maneira certa de lidar com a China. Tomaremos as medidas necessárias para proteger firmemente nossos direitos e interesses legítimos. Se os Estados Unidos ignorarem os interesses dos dois países e da comunidade internacional e insistirem em uma guerra tarifária e uma guerra comercial, a China lutará até o fim. 和国际社会的利益与不顾，执意打关税战、贸易。Ari, o mesmo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, ele também se manifestou hoje sobre um comentário que foi feito pelo vice-presidente americano J.D. Vance. Ele chamou os chineses de camponeses, ele estava criticando a economia globalizada, ele disse que não levou nenhum benefício para os Estados Unidos. E então ele disse, olha, pegamos dinheiro emprestado de camponeses chineses para comprar as coisas que esses camponeses fabricam. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores diz que foi um comentário surpreendente, lamentável, ignorante e mal educado do vice-presidente americano. Ari. Professor, foi tudo isso, né? Bem, olha, são tantos disparates. A gente começa pelo J.D. Vance, o vice que parece ser pior do que o Trump. Tem a briga aí, os milionários que ajudaram, que financiaram a campanha de Trump, já estão de cabelo em pé, temendo perder bilhões e apelando a Trump que recue. Alguns desses bilionários lançando cartas abertas, dando entrevistas. Quer dizer, a conta está chegando até antes do que a gente esperava, professor. É verdade, são menos de 3 meses de governo e nós estamos, o mundo inteiro está assombrado com tudo que está ocorrendo. Eu acho que o importante nisso tudo, de um lado, é aquela oposição interna, que nós já falamos certa vez aqui, que deve ocorrer lá nos Estados Unidos, não só no campo de medidas tomadas no campo da educação, da liberdade de manifestação, de opinião em relação aos imigrantes, mas a questão econômica, afetando poderosos grupos econômicos americanos com essas medidas. Por outro lado, mostra o desconhecimento do Vance, não é o primeiro dessa elite política americana,
com o que está ocorrendo no mundo, com o que é a China de hoje, né? Os camponeses que fabricam, camponeses não fabricam, quem fabrica, aí você já é o setor industrial, não o setor primário, né? Ele está se referindo ao que é a agricultura. Segundo o deslocamento populacional que teve na China, foi o maior da história em menor espaço de tempo, né? Deslocamento campo-cidade. Realmente, a China hoje tem a maior parte dos títulos da dívida pública americana e é a potência em ascensão, né? Disputando a hegemonia com os Estados Unidos. Está ainda um pouco distante disso, mas está disputando a hegemonia. E essas medidas têm encontrado resistências em outros continentes, vide o caso da Europa, vamos ver aqui no subcontinente da América Latina e por aí vai. Em suma, a questão é que fica aquela pergunta, o Trump vai ter de voltar atrás de muitas dessas medidas adotadas, caso não faça, a tendência é a situação ficar mais grave, as tensões no campo econômico, político e geopolítico. Veja que ele deixou de lado a Groenlândia, daqui a pouco ele volta a falar da Groenlândia e da ocupação da Groenlândia e a transformação do Canadá do 51º estado. Então é muita tensão em pouco tempo de governo e a tendência, ou essa tensão não vai parar de aumentar e podemos chegar a um confronto militar, o que seria uma tragédia para a humanidade, ou ele acaba sendo ou empechado ou renuncia à presidência, o que não vai ser impossível frente ao que ele fez até o momento, né? Sem contar, né, Franci, que mesmo que ele recue, que a Socorro trouxe, que ele aposta em uma negociação caso a caso para a revisão de algumas dessas sobretaxas, mas tem um ponto de não retorno, tem um ponto ali em que a economia mundial degringola, que aí não adianta ele recuar, porque economia é muito também confiança. Quando o mercado perde a confiança em um país, na política internacional de um país, aí não adianta você tentar recuperar isso com um pronunciamento. E o mundo não quer ficar à mercê, Ari, dos devaneios do Donald Trump. Então pode ser que ele recue, mas daqui a algumas semanas ele mude de ideia novamente, promova um novo turbilhão. Então a tendência é que os Estados Unidos, sob a gestão do Trump, fique cada vez mais isolado, que os países busquem outras relações comerciais, claro, sem esquecer do que for possível com os Estados Unidos, mas o país vai acabar perdendo a prioridade numa série de negócios, numa série de transações. Então é uma situação realmente muito preocupante, porque a China não vai realmente recuar, além do que o porta-voz disse, tem a publicação lá que traduzindo o Diário do Povo, que também serve como um porta-voz do Partido Chinês, que fez ali inclusive uma metáfora com o oceano e diz que o céu não vai cair. Ou seja, a China está apostando na profundeza do seu mercado interno, na tecnologia que é um forte dentro da China e realmente não vai recuar. O Trump ele está parado no tempo, ele acredita que os Estados Unidos e que o mundo, que a geopolítica é a mesma de décadas e décadas atrás e não é mais. E ele vai acabar perdendo e muito com isso. Muito bem, Socorro Sampaio, vamos para a sua